Bom dia! Shalom Adonai. Eu já quero iniciar este devocional diretamente para o tema que se retrata sobre entrega. Como assim, Kelly? Entrega. Como está a sua entrega a Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Mas eu vou falar muito além de um relacionamento de entrega. Como está o seu tempo com Deus? Como você tem oferecido a sua oferta de adoração? Sim, a nossa adoração, a nossa devoção é uma oferta ao Senhor. No Antigo Testamento, quando os sacerdotes iam oferecer sacrifícios ao Senhor, uma oferta, um sacrifício como oferta, eles pegavam o melhor animal, eles pegavam o melhor cordeiro. Abel e Caim, quando foram oferecer ao Senhor um sacrifício ao Senhor, Abel ofereceu ao Senhor o sacrifício e o Senhor aceitou. Mas por que Caim também ofereceu e o Senhor não aceitou? Porque o Senhor, Ele pega a nossa oferta, aquilo que nós oferecemos a Ele, Ele também julga segundo o nosso coração. Não adianta eu oferecer algo ao Senhor, eu doar algo ao Senhor, e se o meu coração, ele não está em adoração. Em João capítulo 4, quando o Senhor tem um encontro com a mulher samaritana, no final do capítulo ele diz para ela: o Senhor está em busca de verdadeiros adoradores. Se está em busca de verdadeiros adoradores, infelizmente existem os falsos adoradores. Como está o nosso coração diante da nossa devoção, diante da nossa entrega com o Senhor? Como está o seu tempo com Deus? Você tem tido atenção com as coisas do reino? Empenho, energia, olha que sensacional! Precisamos de energia, entusiasmo, fervor, interesse. Muitas pessoas estão perdendo o interesse com as coisas de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia mundial e a pandemia também virou uma pandemia espiritual. As pessoas estão com vírus, sim, espiritualmente. As pessoas estão morrendo espiritualmente. As pessoas estão esquecendo de se entregar ao Senhor, estão perdendo o entusiasmo, a energia, o zelo com as coisas de Deus. Aleluias! E ao contrário disso, o que é ao contrário da entrega, Kelly? Você vai ouvir também. O oposto da entrega é desinteresse. Estão perdendo a entrega, estão com desinteresse com as coisas de Deus. A frieza alcançou o coração, a negligência nem se fala. Estão negligenciando com as coisas do reino de Deus. Aleluias. Desprezando aquilo que o Senhor colocou nas mãos. É triste demais isso. Insensibilidade para mim é o pior. Não é mais sensível com a voz de Deus chamando para a presença, chamando para fazer as obras, chamando para pregar a palavra, chamando para louvar, para adorar. E as pessoas estão colocando desculpas, falando que tem medo, falando que não consegue, colocando desculpas. Você imaginou aquilo que Jesus passou no caminho do Gólgota? Você imaginou Jesus levando a sua cruz? Jesus também, ele não era só Deus, ele também era homem.
Jesus também, ele sentia dores humanas. Quando na cruz do Calvário o seu sangue derramou por mim, por você, querido irmão, querida irmã. E tudo isso que ele fez é para fazermos livres. É para termos acesso ao Pai, acesso ao céu, aleluias. Glória a Deus, xarabacantaré-parabachaias. Nessa manhã de terça-feira, quando eu estava fazendo a minha devoção ao Senhor, o meu momento de adoração ao Senhor, a minha oferta, que a nossa adoração é oferta, o que você tem ofertado, como você tem entregado a Deus. Deus falava comigo, Kelly, o meu povo tem negligenciado a minha presença. O meu povo, Kelly, não tem me ouvido mais. O meu povo, Kelly, não tem me entregado de coração. Tem me oferecido as coisas de qualquer maneira. Sabe aquela oferta de qualquer maneira? Não é isso que o Senhor quer. Ele quer o seu melhor. Ele quer um empenho, ele quer qualidade. É isso que ele quer. Aleluias, glória a Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, vai falar, Jesus anda por cima do mar. Mas quando Jesus andou por cima do mar, Pedro visualizou aquele sobrenatural. E o que acontece? Diz assim, 26. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram e dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Versículo 28, respondeu-lhe Pedro, disse, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro começou a andar sobre as águas. Pedro, ele queria viver experiências com o Senhor. Pedro, ele queria viver experiências inéditas com Deus. Houve uma oportunidade única naquele momento. E Pedro não pensou duas vezes. Ele é Jesus. Ele veio para nos ensinar. Ele veio para fazer com que nós possamos vivenciar o sobrenatural com Ele. Aprender com Ele, sobre Ele. Eu também quero aprender. Pedro imediatamente disse, eu quero também ir até ti. E o Senhor disse a ele, vem Pedro. Poderia ter sido João, Tiago, mas foi Pedro que ofereceu ir até Jesus. Foi Pedro que sinalizou, Jesus, se és tu, manda eu ir ter contigo por cima das águas. Eu acho Pedro muito autêntico aqui, corajoso, cheio de ousadia, mas ele não teve esse jeito de autenticidade, ser autêntico, cheio de ousadia, de forma humana, foi de forma espiritual. Porque o que Pedro queria viver, querido irmão, querida irmã, era o sobrenatural do Senhor. Ele queria, sim, viver o sobrenatural do Senhor, porque ele tinha iniciado um relacionamento com Ele. E aquele que tem um relacionamento com Deus, ele tem que sair do comodismo, da zona de conforto, do mesmo lugar, viver novidades de vida, para viver o sobrenatural de Deus. Pedro queria aprender com o mestre, andar sobre as águas com o mestre. Ou seja, andar sobre as águas com Jesus é viver o sobrenatural com Jesus. Aquele que está em Cristo Jesus, ele tem que viver novidades de vida. Todos os dias o Senhor te dá experiências novas, novidades de vida. No versículo 29, Jesus disse, vem. Jesus afirmou que Pedro poderia sim andar sobre as águas porque ele estava ali. Onde Jesus está, tem o sobrenatural dele. No versículo 30, vem um vento forte.
Pedro provavelmente olha para o vento, olha para a tempestade. E o que acontece com ele? O medo vem. O que quer dizer, Kelly? Que é normal nós termos medo. Mas o excesso do medo te atrapalha você viver o sobrenatural de Deus. Aleluias. Quantas vezes eu tive medo? Às vezes as pessoas acham que eu sou muito corajosa por fazer esses trabalhos que eu tenho feito nas redes sociais, pregar nas igrejas, no centro de reabilitação de dependentes químicos. Mas não quer dizer que eu sou corajosa. Não quer dizer que eu sou autêntica, não. Quer dizer que o Espírito Santo de Deus habita em mim e que eu preferi e que eu aceitei obedecer a Deus. Porque eu já fui uma pessoa que já teve muito medo em excesso. Questionava muitas coisas. E para você viver o sobrenatural de Deus, você precisa perder este medo de excesso. Aqui mostra um Pedro, sim, de coragem, de viver, de vontade, de viver o sobrenatural de Deus, de estar com Deus de forma, sabe, singular, viver o sobrenatural dele. Mas é que também mostra um Pedro que tinha limitações. Um Pedro que dependia de Deus. Porque, queridos, o medo nos impede de viver o sobrenatural com o nosso Deus. Mas Pedro, ele reconheceu que ele precisava do Senhor. Pedro reconheceu suas limitações, sua dependência de Deus. E o que ele pediu? Socorre-me, Senhor, socorre-me, mestre. E Jesus disse no versículo 31, ele estendeu as mãos para Pedro e segurou nas mãos de Pedro. O que o Senhor diz? Eu estou segurando nas tuas mãos. Pode vir. Pode andar sobre as águas. Se precisar, até mergulhe, porque eu estou com você. Eu quero te levar para você viver, sabe, o inédito na minha presença, viver o sobrenatural. Querido irmão, querida irmã, em nome de Jesus, se entrega totalmente a Deus. Eu vejo que um Pedro, a gente vê, muitos falam que ele teve medo, sim, mas muito pregam, 90% da ministração sobre um Pedro que teve medo. Aqui eu prego um Pedro que teve coragem, vontade de viver o sobrenatural de Deus. Mesmo com medo, ele foi. A gente não sabe, a Bíblia não escreve totalmente os sentimentos que Pedro teve ali. Eu acredito que ele teve vários sentimentos. Talvez o medo de morrer, o medo de não dar certo. Mas com certeza ele lembrou, o mestre está aqui, então eu vou chamá-lo. E o mestre estendeu as mãos para ele e ele continuou a andar. Continua. Que você vença todos os seus medos. Os medos em excessos nos faz mal. Nos impede de viver o sobrenatural com Deus. Vença todos os seus medos e vá viver uma vida em santidade ao Senhor. Aleluias! O medo vem acompanhado de dúvidas. E quem vive de fé não tem dúvidas. Quem vive de fé vive o sobrenatural na presença de Deus. E que você tenha uma vida de entrega. Inicia todos os seus dias na presença de Deus, uma vida de entrega, oferecendo a sua vida 100% a Deus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.